Sejam muito bem-vindos a mais um programa Pílulas da Verdade. Esse programa tem sido uma bênção, hein? E nós temos abordado temas aqui que, olha, estava conversando com a produção aqui agora, meu amigo, tem tema que chega aqui, é delicado, viu? Até para a gente abordar, a gente tem que saber até medir as palavras aqui para não ofender ninguém, né? Porque tem gente que fala, né, que a verdade dói, a verdade dói. E tem gente que não está acostumada a ouvir a verdade. Mas espero que o seu coração esteja aberto e que cada tema abordado aqui tenha alcançado a alma daqueles que estão sem direção, sem saber o que fazer, como fazer, mas eu creio que Deus está trabalhando na sua vida. Você pode mandar o seu tema também. Inclusive, o programa de hoje também é de um tema que foi enviado por uma telespectadora aí, uma amiga internauta lá de São Paulo. Mais uma de São Paulo, hein? Que já teve um programa aqui que nós abordamos um tema que foi sugerido por uma pessoa de São Paulo. Aqui já é outra pessoa de São Paulo. Enfim, você também pode colocar o seu tema aí, ó. Pode colocar nos comentários. Gostaria que fosse abordado tal tema. À luz da Bíblia Sagrada. Pílula da Verdade. Não enrolação, não invenção de igreja, de doutrina. Não, não. Palavra de Deus que vai abençoar você, tá bom? E o programa de hoje, o tema de hoje é o seguinte. Arrependimento, salvação na última hora. Isso existe? Já viu aquela coisa que é espalhada por aí? Você pode estar como for. Se na última hora você se arrepender, você é salvo. Quem já ouviu isso por aí? É muito comum, né? A gente ouvir essa fala, e a pessoa que nos mandou, inclusive até deu a referência bíblica. Ela falou assim, porque tem o caso do ladrão da cruz. Ele foi salvo ali na última hora, no último momento da vida dele, ele se arrependeu e foi salvo. A pergunta é, será que foi na última hora? Ou será que inventaram isso para que as pessoas fossem enganadas e não tivessem a oportunidade da salvação, hein? Vamos para a Bíblia? Pílula da Verdade? Vamos descobrir agora se uma pessoa é salva na última hora ou não? Vamos lá na mensagem do ladrão da cruz, que foi mencionada por essa nossa internauta, essa nossa amiga telespectadora. Olha o que diz aqui o texto sagrado, lá em Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Lucas 23, a partir do versículo 39. Diz assim o texto sagrado. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Opa, aqui eu já tenho uma informação importante. A palavra Cristo significa Messias. Messias é uma palavra em hebraico que simboliza, que representa uma pessoa enviada por Deus que vai trazer redenção, salvação. Opa, pergunta importante. Como que aquele criminoso, aquele ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, sabia que ele era o Messias, era o Cristo, enfim, representava o Cristo, se Jesus não passou nem um dia na prisão junto com ele? Opa, você tem que se perguntar, querido telespectador. Bíblia você tem que indagar, você tem que se aprofundar.
Como que eu sei? Como que eu sei quem é você que está aí do outro lado assistindo agora, se eu nunca estive com você? Como é que eu sei se você é um médico, se você é um engenheiro, se você é um advogado, se você é um escritor, se eu nunca estive com você? Opa, então já vem um alerta. Esse cidadão aqui, ó, ele já tinha visto Jesus antes. Ele já tinha estado com Jesus antes. Ele já tinha presenciado coisas que Jesus falou, ensinou e fez antes de estar na cruz. Vamos continuar. Mas o outro criminoso, tinham dois, né? Um à direita e um à esquerda, o repreendeu. Olha o que o outro disse Olha o que o ladrão 2 disse pro ladrão 1. O criminoso 2 disse pro criminoso 1. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Peraí, como é que esse outro criminoso, ele sabia que Jesus não merecia morrer? Como é que ele sabia que Jesus não tinha cometido nenhum crime? Responde para mim aí, você que está do outro lado. Como é que ele sabia? E ele ainda diz assim, ó, nós merecemos morrer. Nós cometemos crimes. Esse daqui não. Não, aí ele diz mais, ó. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Opa, então ele acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus tinha um reino, que Jesus era o Redentor. Então, peraí, ele também conheceu Jesus antes da cruz, ele ouviu Jesus pregando antes, mas lá atrás ele não deu o quê? Ouvidos. Agora vamos entender. Ninguém era crucificado da noite para o dia. Todas as pessoas que iam ser crucificadas ficavam presas durante um período. No mínimo, os crimes mais leves eram dias, semanas. Alguns ficavam meses. O apóstolo Paulo, que foi decapitado, ficou mais de ano preso. Então, peraí. Aqueles dois bandidos que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus ficaram um bom tempo na cadeia. Então, na cadeia, eles tiveram tempo de quê? De refletir. Um não quis se arrepender. Mas e o outro? O outro refletiu e entendeu. Eu estou aqui morrendo hoje porque eu não abandonei o erro antes. Mas, Jesus, eu sei que eu errei demais. E se eu tivesse outra oportunidade, eu não faria mais do mesmo jeito. Eu reconheço que eu pequei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe o que eu estou dizendo para você, amigo telespectador? Que não existe arrependimento da noite para o dia. Lembra de Jonas? O da baleia? Lembra o Jonas da baleia? Eu vou ler aqui com você o Jonas da baleia. Tá acabando meu tempo aí já, né, produção? Meu Deus do céu. A produção já me disse aqui que tá acabando o tempo. Olha só, até eu achar aqui o Jonas da baleia. Você vai achar em casa. Leia aí Jonas capítulo 1, o último versículo do capítulo 1. Quando Jonas desobedeceu o que Deus disse, o que Deus fez? Enviou um grande peixe que engoliu Jonas. Quanto tempo Jonas teve que ficar no ventre do peixe para poder reconhecer que errou? A Bíblia fala que foram 3 dias e 3 noites. Aí ele reconheceu que errou, pediu perdão para Deus e Deus o salvou. Deus o perdoou. Então veja que não foi da noite para o dia. Lembra do filho pródigo? Lembra aquele rapaz que saiu de casa, que abandonou o pai e gastou tudo que tinha com prostituição, com tudo que não prestava e ficou na miséria? Lembra? Quando ele ficou na miséria, ele se arrependeu? Não.
A Bíblia fala que ele foi trabalhar para um homem, ele foi cuidar de porcos, ele queria comer da lavagem dos porcos, mas nem isso era dado para ele. Até que ele começou a refletir no pecado e caiu em si, se arrependeu e disse: vou voltar para a casa do meu pai, de onde eu saí. Resumindo, a pessoa que nos mandou a sugestão e a todos que estão assistindo, não existe uma referência bíblica de alguém que se arrependeu da noite para o dia e foi para o céu. Sabe por quê? Arrependimento demanda reflexão. Que seja 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, mas que você tem que parar e refletir, tem. Ninguém está lá, vou morrer agora, eu me arrependo. Ninguém se arrepende sem refletir. Pense nisso e compartilhe o vídeo.